Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós compartilhamos breves meditações com a Palavra de Deus aberta. Dando prosseguimento, os dos últimos 2 vídeos, onde a gente está compartilhando um pouquinho aqui a respeito dos nossos dias, dos últimos dias, dos dias que nós estamos vivendo. Veja que interessante o relato do evangelista Lucas, o registro dele a respeito de uma palavra de Jesus, Lucas capítulo 17, versículos 26 a 29. Jesus falando a respeito também da vinda do reino de Deus. Ele diz assim, Lucas 17, 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim como foi, nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? A gente indo para o relato de Gênesis, capítulo 6, versos 5, 11 e 12, diz que a maldade do homem havia se multiplicado em quantidade, forma e intensidade, ao ponto de Deus então decidir punir toda aquela geração, afogando aquela geração nas águas do dilúvio, livrando apenas Noé e a sua família, sua esposa, seus três filhos e suas 3 noras. A maldade do homem havia se multiplicado. Será que a geração de Noé era pior do que a nossa geração? Era igual? Ou a nossa geração, hoje, os nossos dias, estão muito piores? Que a maldade tem se multiplicado com grande força, com grande intensidade nos nossos dias. Sim, é verdade. É verdade. E como eu falei no último vídeo, parece que o cristianismo está perdendo. Parece que Jesus está perdendo essa batalha contra o mundo. Mas é apenas de aparência, porque no final a vitória será dele. Esse mundo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. O pecado será afogado, os pecadores serão queimados, serão destruídos. Nós não falamos isso com alegria, mas é preciso ser falado. Precisamos falar a respeito do dia do juízo final, onde todos nós seremos julgados pela nossa fé ou pela falta de fé, pela nossa crença ou descrença na palavra de Deus. Estamos vivendo como nos dias de Noé. Estamos preocupados com comida, com bebida, com casamento, com festas, com trabalho, com as coisas do mundo, com prosperidade, buscando as coisas do mundo. E nos esquecemos e não deixamos de observar que essa geração, que a maldade do homem dessa geração tem se multiplicado. E eles não se aperceberam, eles não viram, não se deram conta do que estava para acontecer. Até que, de repente, veio o dilúvio e pegou todos desprevenidos. E ele prossegue aqui no versículo 28, dizendo: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, tinham seus projetos, né? A mesma coisa aconteceu nos tempos de Ló. Mas, versículo 29, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Qual era a situação? O que foi que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra? Qual era o pecado? Além de todos os pecados que tinham, idolatria, maldade, assassinato, bandidagem, o que predominava
na cidade de Sodoma e de Gomorra? Era a sodomia. E Deus, falando com Abraão, disse que o clamor, as acusações do pecado, né, as acusações contra Sodoma e Gomorra têm se multiplicado e seus pecados são gravíssimos. Gênesis, capítulo 18, verso 20. Vocês têm observado como o pecado, a maldade, a promiscuidade, toda sorte de pecado sexual tem se multiplicado nos nossos dias? Tem sido incentivada pelos governos, pela mídia, pela cultura desse mundo em geral. São os filmes, são as séries de TV, são as novelas incentivando a promiscuidade, a prostituição, a sodomia. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Então ele está falando que assim como foi nos dias de Ló, todos estavam ali levando suas vidas promíscuas de pecado, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até que Ló saiu de Sodoma. É uma figura. Ló saindo de Sodoma é uma figura que nos arremete ao arrebatamento da igreja. O que Jesus está dizendo? Que enquanto a igreja estiver aqui, não haverá o fim do mundo. Mas quando a igreja for arrebatada, for levada, for tirada deste mundo, representado aqui por Sodoma, o que vai acontecer? Choverá, como nos dias de Ló, do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Para que não sejamos pegos de surpresa, como a geração de Noé, como a geração de Ló, não sejamos pegos de surpresa. Venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Pedir perdão a Deus pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, nos arrepender, nos converter dos maus caminhos, seguir a Deus, confiar em Deus, crer em Deus, que a palavra de Deus vai se cumprir. Deus te abençoe.